Se eu pudesse escolher entre o bem e o mal. Olá, impressores, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos comentar sobre os produtos impressos que estão decorando a casa mais vigiada do Brasil para que você possa também produzir produtos nessa linha e faturar mais, oferecer mais opções para o seu cliente. Vamos conferir na lente aqui do Big Brother Impressor. Você assiste Big Brother? Não, eu também, mas nem por isso eu deixo de conferir as tendências que o Big Brother traz para o mercado de decoração. A Globo sempre usou do recurso de decoração impressa, personalizada, para dar em cada temporada um ar diferente para a casa do Big Brother. E as decorações que eles usam, apesar de ser extremamente exagerada, porque é um programa de televisão, então ela tem que chamar atenção, tem que prender o telespectador. É telespectador que ainda fala? Tem nome quem assiste Big Brother? Broderedo, brodezento, brodista. E o brodista tem que ficar ali preso na TV, então tem muita psicologia de cor, muita coisa para chamar atenção, para oferecer entretenimento, mas essas tendências você pode pegar e criar linhas de produtos novos para oferecer para o seu cliente e dar uma renovada no seu portfólio de produtos. O programa dura 3 meses, ou seja, são 3 meses de exposição, de design, de tendência, de produtos impressos, onde as pessoas acabam se identificando com aquilo e querendo decorar suas casas com esse tipo de arte. Então minha produção separou aqui 2 posts do perfil oficial do Big Brother. Espero que a Globo não cancele o nosso vídeo. Eu vou comentar em cima desses posts, né? O link deles eu vou colocar aqui na descrição para vocês conferirem também. E vou mostrar quais produtos foram feitos, com que tipo de tendência de mercado e qual é a tecnologia que se usa para fazer. Se você já tem uma empresa no ramo, você vai na hora sacar qual é a máquina, qual é a tecnologia. Mas se você não tem, eu vou explicar detalhadamente isso aqui para você. E essas tendências que eu vou falar aqui durante o vídeo, se você quiser se aprofundar nelas, eu vou deixar na descrição um link de um artigo no portal Impressor que fala sobre cada tendência dessa, como ela é, que tipo de arte usa, cor, referências, para você poder se preparar e criar esse mesmo tipo de arte para o seu cliente, tá bom? Então é muito importante que você leia esse artigo para poder acompanhar esse vídeo também, tá? Porém, antes de começar, eu quero pedir que você pare agora e faça um favor gigantesco aqui pra gente. Primeiro, se você ainda não se inscreveu no canal, no portal Impressor aqui no YouTube, inscreva-se agora e ajuda a nossa comunidade a crescer. Quanto mais gente inscrita, mais o YouTube leva esse conteúdo para várias pessoas poderem assistir o que a gente produz aqui. Se você já se inscreveu, então deixa seu joinha também para ajudar nessa divulgação aí do YouTube e, se possível, comenta também, diga o que achou do vídeo, o que não gostou também, contribua com informações para que a gente possa fazer com que esse conteúdo seja rico e mais pessoas possam aproveitar dele, tá bom? Então vou te dar 3 segundos aqui para se inscrever e curtir. Quando terminar você comenta, beleza? 3 segundos demora, né? Mas acho que já foi. Vamos lá então, vamos começar? Então eu tô com o primeiro post aqui que tá mostrando, eu acredito que seja a sala aqui do Big Brother. É, tem sofá. E olha só que legal. Nessa primeira foto, de cara, ele já mostra um monte de produto impresso, mostrando quão importante é a tecnologia de personalização de ambientes com impressão digital aqui pro programa, tá? Nessa primeira foto eu já vejo de cara. No fundo tem um papel de parede roxo, parecendo ter uma textura, e roxo é uma cor muito tendência para 2022. A cor Pantone desse ano é um roxo clarinho, mas é a cor tendência de 2022. E em cima desse papel de parede, quadrinhos personalizando lá o ambiente. Se você observar, estão desalinhados, porque uma das tendências para 2022 é o anti-design. O anti-design é justamente quando você tem coisas que não estão alinhadas ou são sobrepostas, dá um choque visual justamente para passar uma ideia de rebeldia, de sensação de não seguir regras. Então o contra-design ele está muito em moda, por isso que esses quadrinhos não estão alinhados perfeitamente. Inclusive, se você olhar para esses quadros, tem 2 tendências muito fortes também, que é o uso de geometria, mas geometria anti-design, tá? Não é aquela coisa bonitinha, não, é uma coisa desconectada. E o uso de doodles. Doodles é como se fossem rabiscos. Não tem às vezes que você tá numa reunião ou numa ligação e tem um pedaço de papel e você tá pensando e vai rabiscando coisas. Pronto, isso aí é uma tendência de arte que também está sendo usada e claramente ele usou nesses quadrinhos o anti-design, figuras geométricas e esse desenho parecido com um rabisco mental, os doodles, tá? Principalmente o quadrinho
quadrinho que está à esquerda, o primeiro. Embaixo disso, você vê uma série de almofadas, todas personalizadas, cada uma diferente da outra. Você consegue ver muito roxo aí, muito lilás, e também seguindo essa lógica de imagens geométricas sobrepostas, anti-design. Porém, tem também uma outra tendência aí que a gente vai observar como se fosse uma grande constante em todas as fotos que apareceram aí no Instagram. E a tendência é usar design dos anos 90, um design mais nostálgico. Tanto você usando uma tendência parecida com a decoração do grunge, aquele estilo de rock mais conhecido como Nirvana lá, que inclusive, não sei se vocês sabem, mas minha primeira banda de rock era uma banda cover do Nirvana, eu era o Kurt, e também com ideias de imagens parecidas com sites bem primitivos, onde você tinha apenas um quadradão, uma letra mais simplória ou quadrados sobrepostos, a ideia de arte estilo Memphis, que é quando você tem aquelas ondinhas, quadrados, imagens desconectadas nas quinas, e tudo isso aí está presente nesse layout das almofadas aí. E mais importante, se você observar, no chão você tem um tapete todo colorido, seguindo essa lógica nostálgica, doodles, cores desconectadas, anti-design. Porém, não precisa ser tapete também. Isso pode ser feito com vinil para ser usado em chão, em piso, e é um produto de extrema tendência você começar a oferecer pisos personalizados. Ou seja, agora o pessoal não quer mais só a parede personalizada, o pessoal quer a casa inteira. Então você pode fazer um jogo onde na parede tem lá um roxo mais sóbrio, apesar de estar com um roxo bem bonito, mas ele não tem tanto desenho, tem uma texturinha só. Você tem quadros desconectados e um chão extremamente gritante, mas conversando com essa moda noventista aí. Pronto, a cozinha a gente tá vendo aqui, você vê que aí vai um choque completamente oposto, né? Você parece que a sala é uma coisa, tá num tempo, e a cozinha tá no outro. E essa também é uma tendência de áreas de cozinha e banheiro entrarem numa vibe de mais sobriedade, mais clássica. Cores mais de madeira, de terra, produtos com acabamentos arredondados, frames parecendo aquelas portinhas dos anos 60. Então, cozinha e banheiro tá indo para uma área mais clássica. Tem muito espaço para personalização. Se você olhar aí, por exemplo, essa mesa de jantar, pode ser uma mesa comum e você aplica vinil por cima. A mesinha amarela, a mesma coisa, pode ser um vinil amarelo lá, mas dando um tom moderno, porém com cores mais clássicas, mais amenas, para não dar aquele choque tão intenso entre cômodos que ficam desconectados. Então você sente que você está num ambiente com uma vibe, em outro ambiente com outra vibe. Próxima foto tem um quarto, e aí você vê que também o quarto segue também uma linha mais clássica, mas a tendência dessa linha mais clássica eles chamam de sexy room. É um quarto que tem uma pegada um pouco de cores mais sensuais, é um marrom, mas não é um marrom pesado, é um marrom um pouquinho mais alegre, o vermelho muito mais intenso do que estava se produzindo até agora. Mais uma vez, almofadas personalizadas, cores desconectadas, anti-design, você pode levar esse produto para o seu cliente com certeza. Você vê outra tendência do outro lado, apesar de estar usando a mesma roupa de cama, mas já mais uma vez um quarto em estilo grunge, lembrando a pegada anos 90, tem um baixo, tem uma guitarra lá em casa na sala tá lá meu baixo, a guitarra, violão, o ukulele, tá tudo pendurado lá. Segue exatamente a pegada de uma parede estilo grunge, contraste de cores, desenhos com letras mais gritantes, tentando transmitir aquele ambiente da música grunge, que variava entre uma parte calma e uma parte mais visceral, mais gritada, e normalmente as letras levavam um sentimento de dor, de angústia, de tentar buscar liberdade a todo custo, e esse papel de parede reflete exatamente essa tendência noventista, só que dessa vez, ao invés de cores mais alegres, desenhos simples, ele pula justamente para mostrar uma pegada mais grunge dos anos 90. Inclusive, você não precisa pensar em decoração só usando vinil autoadesivo, você pode fazer também com papel, estilo lambe-lambe. Inclusive tem um vídeo aqui no canal Impressor, eu vou deixar o link na descrição para você ver a gente produzindo esse tipo de decoração. Papel fininho, 60, 70 gramas, crochê, impresso em jato de tinta solvente e decorando o ambiente. Então você pode também optar por ter essa variedade de decoração para parede, ou vinil autoadesivo ou papel para lambe-lambe, e funciona muito bem com o estilo grunge.
como o Big Brother ele é um programa de entretenimento, tudo é muito elevado, tudo é muito gritante, exagerado. Então as casas da pessoa não vão ter todos os cômodos decorados desse jeito, mas você pode vender um quarto, um chão ou um jogo de almofadas. Você pode dar variedades para o seu cliente. Já nesse outro quarto, a gente vê outras tendências também muito conectadas ao design de 2022, remetendo ainda aos anos 90, como se fosse um cenário de desenho animado. Na minha cabeça vem, por exemplo, Meninas Superpoderosas, mas ele está usando tendências de maximalismo. Então é quando você dá muito enfoque a alguma coisa, então você vê muita curva, muita cor. O roxo continua presente aí e ele tem também a ideia de curvas e escapismo, né? Então parece que você está vendo pequenos caminhos, locais que você poderia correr para fugir, como se fosse um desenho animado mesmo, você tentando achar o seu caminho para sair. Então essa tendência de escapismo e de curvas, fazendo padrões, ou seja, uma linha, outra linha, outra linha, outra linha, uma linha, uma curva, uma curva. Então essa tendência está aí muito presente. E se você observar, parede e chão, ambos personalizados, você pode usar vinil autoadesivo nas duas opções. E muito importante, gente, vale lembrar, eu sempre falo isso quando eu falo em personalização para quarto. Você tem que ter uma impressora que tenha tinta que seja atóxica para colocar em ambiente fechado. É o caso da impressora que a gente tem usado ultimamente, a Epson S40600. Então é uma ótima opção você ter um equipamento desse para oferecer esse tipo de produto. Se você tem uma impressora Exsolvente, não tem certeza da tinta que você tem lá, se ela é atóxica ou não, não ofereça esse tipo de personalização para não gerar um ambiente tóxico para o seu cliente e te dar problema. Então tenha cuidado com isso. Veja a tinta que você está usando e tente buscar uma que seja tóxica para você oferecer esse tipo de produto. E nesse quarto, além da parede e do chão, a gente também consegue ver móveis personalizados, roupa de cama, almofada, ou seja, produto sublimado, produto impresso em eco-solvente, vinil colorido aplicado direto. Por exemplo, esse roxo poderia ser só um vinil aplicado direto e coloca adesivos por cima, stickers. Stickers também é bem anos 90, né? Quem tem 40 anos como eu, viveu a adolescência nos anos 90 e colar adesivo era uma coisa que a gente fazia muito, né? Vinha no caderninho, já os adesivos lá pra gente recortar, colar. Se eu fosse fazer esse móvel roxo, ao invés de fazer um vinil todinho impresso do jeito que ele tá e aplicar, eu aplicaria um roxo todinho nele e esses emojis simples, mais uma vez ele tá usando design noventista, lembrando o começo da internet, emoji mais simplório, o flat design que chama essa tendência também, dá para ver na almofada esse flat design acontecendo. Eu faria adesivos à parte, recortaria e ficaria como se fosse stickers colados, dando bastante referência aos anos 90. Chão personalizado, parede personalizada, muito produto sublimado e ficou bem interessante esse quarto aí. No banheiro, eles optaram aqui por apostar numa arte Memphis, né? O Memphis puxa muito do pop art lá dos anos 60 e 70, mas é algo dos anos 80, 90. Então você vê aí essas linhazinhas todas padronizadas, com os espelhos em curva. Na outra parede, quadrados azuis, brancos, vermelhos, lembrando peças de Tetris. Quem foi nos anos 90 jogou muito Tetris. E cores contrastando, dando essa ideia aí de uma pegada muito parecida com o desenho animado dos anos 90. Então com isso a gente termina a parte da área interna desse post aí do perfil oficial do Big Brother Brasil. Vamos conferir a área externa, tem muita coisa impressa lá que a gente pode aproveitar para criar novos produtos. Ó, na área da piscina, a gente já vê mais uma vez bastante uso de Memphis, o roxo com uma tendência parecendo que é uma cor contínua, então Memphis está decorando tiras amarelas na parede, almofadas personalizadas com cores contrastantes, então você viu aí muito laranja, muito amarelo, fazendo um jogo de cor bem interessante, com a pegada noventista, né? Tenha na sua mente o seguinte, a tendência desse ano é resgatar o design dos anos 90, e está bem presente aqui. Nesse caso do papel de parede, ao invés de ser uma impressão que cobre a parede inteira, foi colocados pequenos vinis recortados. Então tem lá bolinhas recortadas, tiras recortadas, tudo isso pode fazer um jogo de decoração muito interessante, onde você não precisa usar só adesivo completamente impresso. Você pode comprar adesivo colorido, colocar numa plota de recorte e criar essas tiras, essas bolinhas e fazer a decoração da parede também, tá?
Bom, essa foto aqui me parece que ela é um lounge, uma área de convivência externa. E mais uma vez, pegada do roxo fortíssima, decorando parede, decorando móveis e muita almofada personalizada, usando geometria, usando o estilo Memphis e principalmente se apoiando em dois elementos, o de maximalismo, ou seja, muita cor, muito roxo, muito desenho, muita forma geométrica e também muita forma circular, chamado de bubble design. Então você vê muita bolinha, muita curva, muita coisa, que tudo isso se completa nessa ideia maximalista dos anos 90 e uma pegada muito parecida também com o cenário de desenho animado. E tem uma coisa muito chique aí, se você olhar, muito bonita mesmo, que é esse chão cinza. Como eles optaram por maximalismo na parede, nos móveis, nas almofadas feitas com sublimação, o chão toma um tom de cinza, mas não é um cinza simplório. Tem um jogo de cinza claro com cinza escuro, com um cinza mais quente, um cinza mais frio. Isso você pode fazer com vinil adesivo impresso, vinil específico para piso. Então você consegue personalizar bem o ambiente do seu cliente com isso. Tem um outro lounge aí que aí ele contrasta um pouco, ele abandona o maximalismo, vem para um formato mais clássico, então você começa a ver arcos, molduras, mas nesse caso desse ambiente, desse segundo lounge aí, ele fez um mix de paleta de cores anos 90 com um tom um pouquinho mais baixo, mais pastel um pouquinho, quase, não chega a ser pastel, mas com formas mais clássicas, assim como na cozinha também. Então os ambientes, eles podem jogar com as duas técnicas, com as duas arquiteturas, para não ficar sempre muito over, muita coisa, muita luz, muita cor, muito desenho. Então um ambiente um clima mais baixo, mas continua usando cores contrastantes, continua usando formas geométricas, um Memphis mais tranquilo, mas nem tão gritante. E sempre com elementos roxos. Se você olhar, eu acho que todas as fotos aqui, algum elemento roxo apareceu no ambiente. Olhando aqui agora para academia, minha produção, e aí vou passar os méritos. Uma pessoa que nasceu depois dos anos 90 viu essa referência e eu não vi, eu que sou noventista total, não vi. Essa parte da academia parece que eu tô vendo aqui uma referência ao Etevaldo do Castelo Rá-Tim-Bum. Muitas cores contrastantes, muita linha geométrica. Então, mais uma vez, eles estão aqui explorando drasticamente o estilo Memphis de decoração, maximalismo e bolhas. Nas almofadas, ó, essa eu acho que é a primeira foto que a gente consegue ver as almofadas de perto, veja como cada uma tem um design específico, então a tendência é não repetir design. Você não vai vender um jogo de almofadas para o seu cliente personalizadas com a mesma estampa nas 4 almofadas. São almofadas de tamanhos diferentes, com cores diferentes e formas diferentes. Então aposte nesse produto que ele vai ser bem recebido pelo seu cliente. Nesse caso, o maximalismo aqui, a gente vê um sofá bem diferente, então o seu cliente não vai ter um sofá diferente assim para compor, mas o maximalismo na casa da pessoa também cansa. As pessoas vão ter aquele jogo de sofá mais tradicional e você pode apostar em fazer almofadas personalizadas para as pessoas brincarem na sua casa com esse estilo, tá?